Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Mucuyú, quem é de Mucuyú, Saravá, quem é de Saravá. Antes de tudo, eu quero pedir desculpas pelo último vídeo, eu tive um problema na edição e não consegui arrumar o vídeo, tem um pedaço lá do que eu estava falando que fica coberto pelo áudio, me desculpem, em algum momento eu vou retomar aquele assunto e vou tentar tomar mais cuidado e ser um pouco mais caprichoso nas próximas edições. A nossa conversa hoje é relativamente curta. Por uma série de questões, a gente não vai poder fazer, em função da pandemia, a nossa festa de Herê esse ano. E a festa de Herê, as crianças são uma linha cultuada na Umbanda e também no Candomblé, só que por formas diferentes. O orixá Ibeje, que é o orixá da inocência, é representado por dois gêmeos, né? Um casal de gêmeos. Tem na Umbanda a linha de trabalho Herê. Então, Ibeje não é Herê. Ibeje é orixá e Herê é linha de trabalho. Eu não vou me estender muito sobre o tema, por uma questão também de preservar os segredos dos santos, mas eu gostaria de compartilhar com você uma informação que talvez você não tenha. Existem 3 formas de Herê. Existem 3 situações em que um espírito se apresenta como criança. E me pareceu que seria interessante para você compartilhar comigo essa situação. Quando um espírito desencarna, quando ele morre de uma maneira muito agressiva, muito violenta, às vezes ele fica numa condição mental muito fragilizada. Quando isso ocorre durante a infância, principalmente, é difícil você trazer aquele espírito de volta à razão. Então é feito um tratamento e aquela forma de criança é a forma em que aquele espírito ficará durante um período até que ele possa evoluir, até que ele possa se maturar, lidar com aquele sofrimento. Então ele passa para o próximo estágio. No universo, na criação divina, nada fica parado, nada fica estagnado. E mesmo quando a gente está numa situação de reconstrução, ou como nós que estamos agora encarnados, estamos evoluindo, temos muitas dificuldades, temos muitos defeitos, a gente pode sim fazer o bem. A gente pode ser utilizado como um instrumento de crescimento. E aí, é por isso que existem alguns herês que crescem, que depois de um tempo eles param de vir trabalhar e não acompanham mais aquele médium e crescem. Isso é uma coisa que se observa muito na Umbanda, né? Geralmente você tem essa característica mais fácil de você presenciar. A segunda situação é quando o espírito ele está em transição de uma encarnação para outra, e aí ele foi trazido à forma infantil, teve o seu corpo físico, findou ali a sua existência física, e ele vai reencarnar num período curto de tempo, em que não é necessário que ele seja... Eu não posso entrar no detalhe de como isso acontece, mas assim, você se prepara para reencarnar e você não chega como um adulto no teu corpo infantil, porque seria um choque muito grande. Então há ali uma preparação em que o perispírito se molda à imagem infantil e o raciocínio, a lembrança que o espírito tem, ela fica um pouco embotada. Daí a inocência da criança, né? Não acessa os defeitos pretéritos, não acessa as limitações pretéritas, as características pretéritas, e por isso ela se torna, então, aquele vaso de inocência. E quando há um espaço curto entre o desencarne e o novo reencarne, você não faz novamente o processo de voltar à sua consciência cósmica de espírito pleno. Você permanece naquele espaço de tempo como criança e novamente você pode ser inserido numa linha de trabalho. E existem alguns casos em que os espíritos escolhem, por uma questão de identificação pessoal, por uma questão de identificação com a linha de trabalho, permanecer nessa forma infantil. Esses espíritos, quando estão em terra, são extremamente sábios.
muito da inocência do que se ouve dentro de uma gira de erê, que uma criança está fazendo ali o passe, está fazendo uma cura, é uma forma muito bela de trabalho. São as duas linhas de trabalho, na minha visão, mais misteriosas, mais cheias de magia, mais cheias de encanto. São a linha de erê e a linha de preto velho. A linha de caboclo, a linha de indígenas, é uma linha que ela foi cultuada desde o início da tradição Angola, porque há a tradição de você cultuar a ancestralidade da terra. E a ancestralidade da terra Brasilis são os índios de todas as nacionalidades, né? E a gente pode até falar um pouco sobre isso numa outra oportunidade. Mas uma gira de erê bem feita muda a vida de uma criança, muda a vida de uma pessoa. Se você um dia tiver a oportunidade de participar de uma festa de Cosme, participe. Vá até um terreiro, coma bolo, coma o caruru tradicional, é um alimento feito de uma forma muito, muito bonita. Ele é uma espécie de papinha feita com quiabo, normalmente servida com arroz branco e frango, que é uma papinha molinha, é uma comida feita para as crianças na África, porque era uma comida fácil de fácil deglutição. Então, o caruru das crianças, ele tem um poder de cura muito grande. Se você tiver oportunidade, participe. E se você tiver oportunidade, sabendo que tem alguém que vai fazer uma festa de Cosme, de repente que você conhece, que tem um terreiro, vai fazer a festa de Cosme, se puder, ajude também com um docinho, com uma balinha, com um pacote de bexiga, porque é um trabalho maravilhoso. A distribuição de doces para as crianças, aquele momento de festa, de acolhimento, ele é muito importante, tem um caráter social, inclusive, muito bonito, porque algumas crianças, em função das suas limitações familiares dentro das suas casas, têm a dificuldade financeira, elas não têm acesso a esse tipo de festa, a esse tipo de folguedo, a esse tipo de comemoração, e ali eles têm aquele acesso ao alimento, ao brinquedo, ao acolhimento, e isso é um trabalho lindíssimo. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, e que nos encontremos numa próxima oportunidade e que possamos dar desenvolvimento aos nossos estudos. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo para que as informações cheguem bem capilarizadas a um número grande de pessoas, e viva Cosme e Damião. Até uma outra oportunidade.